E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. E o Brito? Romero Brito? Minha vida acabou. É de rua? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Hoje, na coluna aberta, Denis Almeida fala sobre o alcance da nossa voz e o quanto isso pode nos assustar. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Bora lá pro episódio. Começando pelas notícias internacionais. Justin! I don't speak English. I don't speak Portuguese. Justin. 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 A cidade de Viena acaba de criar um canal na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans para promover e fazer circular os nus artísticos de seus museus. A iniciativa é uma maneira de driblar a censura das demais redes sociais, que proíbem qualquer tipo de publicação que contenha nudez, mesmo que seja de um quadro ou de uma escultura clássica. Conhecido como plataforma de venda de conteúdo pornográfico, o OnlyFans é uma das únicas redes sociais, além do Twitter, que permitem a exibição de nudez explícita. Segundo a secretaria responsável pela promoção do turismo na capital austríaca, os museus da cidade, que guardam célebres obras com esse tipo de conteúdo, vinham sendo prejudicados por não poderem divulgar imagens das obras nas redes sociais. Em julho, a conta do TikTok do Museu Albertina foi suspensa por ter mostrado trabalhos do fotógrafo japonês Nobuyoshi Araki, que retratavam seios. Em 2019, o Instagram afirmou que uma pintura do artista barroco Peter Paul Rubens violava as regras da plataforma que proíbem representações de nudez. No mesmo sentido, em 2018, o Facebook classificou como pornográfico e removeu da rede um retrato da estatueta de Vênus de Willendorf, feita há 25 mil anos, que foi veiculado no canal do Museu de História Natural de Viena. Helena Hartlauer, porta-voz do órgão turístico da cidade, disse ao jornal britânico The Guardian que é claro que você pode trabalhar sem isso, mas essas obras de arte são cruciais para Viena. Quando você pensa, por exemplo, no autorretrato de Egon Schiele, de 1910, essa é uma das obras mais icônicas. É injusto e frustrante que elas não possam ser utilizadas em plataformas de comunicação tão importantes quanto as redes sociais. É por isso que nós pensamos no OnlyFans como um jeito de expor finalmente esses trabalhos. E a Secretaria do Turismo fez uma promoção até o fim do mês de outubro, no qual ela oferecia um bilhete gratuito para visitar o museu para quem se inscrevesse no OnlyFans, da página do OnlyFans do museu. Próxima notícia. A suspeita de que uma robô artista poderia ser usada para espionagem fez ela ser barrada por 10 dias na alfândega do Egito. Conhecida como AIDA, a máquina utiliza câmeras, um braço robótico e inteligência artificial para fazer pinturas abstratas. A AIDA foi criada em 2019 pelo britânico Aidan Meller, proprietário da Galeria Barn, na Inglaterra. Ele afirmou ao jornal The Guardian que a liberação demorou porque agentes da fronteira desconfiaram das câmeras e de um modem presentes na robô. Meller disse que se ofereceu para remover o modem, mas precisaria manter as câmeras, usadas para permitir as pinturas feitas por AIDA. A robô
foi levada ao Egito para ser uma das atrações de uma mostra de arte contemporânea apresentada pela consultoria Art Egypt e pelos Ministérios do Turismo e Relações Exteriores do Egito. O criador da AIDA disse que a liberação aconteceu após a colaboração da consultoria e da Embaixada do Reino Unido no Cairo, que é a capital egípcia. A embaixada afirmou ao BBC que está feliz em ver que o robô artista AIDA foi liberado da alfândega. Próxima notícia. As duas maiores redes de livrarias em Israel decidiram parar de vender as obras da escritora Sally Rooney, autora do livro Pessoas Normais, de 2018. A medida ocorre após a irlandesa anunciar em outubro que vetou a tradução para o hebraico e venda de seu último lançamento, Belo Mundo, Onde Você Está, no país. Rooney alega que tomou a decisão por não concordar com a postura de Israel diante da Palestina. Conforme o jornal Times of Israel, as livrarias Steinmetz e Tzome Sefarim, que tem mais de 200 lojas em todo o país, informaram na quinta-feira, dia 4 de novembro, que removeriam todos os títulos das prateleiras e dos sites até o fim do dia. Em comunicado, a escritora ressaltou que, embora estivesse muito orgulhosa de seus 2 romances anteriores terem sido traduzidos para o hebraico, ela, por enquanto, optou por não vender esses direitos de tradução a uma editora sediada em Israel. Ela disse que não poderia aceitar um novo contrato com uma empresa israelense que não se distancia publicamente do apartheid e não apoia os direitos estipulados pela ONU para o povo palestino. Acrescentou que a iniciativa demonstrava o apoio ao movimento pró-boicote, desinvestimento e sanções, a sigla BDS em inglês, que prega penalidades culturais, econômicas e científicas contra Israel. Próxima notícia. Uma notícia que é internacional, mas não só, também atinge o Brasil, né? Críticas ao impacto da vida humana na Terra não são novas nas artes visuais, como, por exemplo, o artista Olafur Eliasson, que denunciou o derretimento das geleiras com instalações e fotos de gelo se desmanchando, e Franz Kratzeberg, ativista ambiental, que também defendia a natureza com esculturas disformes em referência ao desordenamento do meio ambiente. Mas esses comentários não encontravam correspondência no mercado de arte. O número de feiras, por exemplo, só cresceu nas últimas décadas, bem como o número de viagens de avião, de gastos de energia e de transporte de obras embaladas com toneladas de plástico e madeira. Obras críticas à presença predatória na Terra são levadas de uma ponta a outra do globo, causando o impacto que elas denunciam. Mas uma série de iniciativas mira mudar esse quadro nos próximos anos. Uma resposta coletiva à crise do clima nesse setor aparece na criação da Gallery Climate Coalition, a GCC, em outubro de 2020. A organização internacional criou manuais e metas para os membros reproduzirem o impacto ambiental. E a ideia é que até 2030 eles diminuam coletivamente pelo menos 50% das emissões de carbono e cheguem próximo ao desperdício zero de materiais. Existem muitas maneiras das instituições culturais mudarem sua pegada ecológica, trocar o tipo de combustível de geradores dos eventos, enviar obras em navios em vez de aviões e priorizar deslocamentos terrestres são algumas delas. 2 galerias paulistanas estão entre os membros da GCC. Lucas Cimino, sócio da Zipper, conta que o espaço já produz energia com placas solares no edifício, recicla os materiais usados para embalagem e tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica para reflorestamento. Na prática, a galeria já emite menos carbono do que produz e até o fim do ano também deve captar a água da chuva no edifício. Cimino conta que o projeto de tornar a galeria sustentável surgiu espelhada no movimento de empresas de outros setores, como de tecnologia, que começaram a reduzir a produção de resíduos e repensar a poluição que geraram. Para Cristina Tolov, diretora da galeria Jaqueline Martins, o grande problema desse mercado é justamente o transporte. Na escala de uma galeria, como a Jaqueline Martins, é possível repensar a logística com alguma facilidade. Mas quando o que está em jogo são bienais ou feiras, como a Art Basel, é mais difícil fechar a equação.
A Christie's, uma das maiores casas de leilão do mundo, se comprometeu a atingir a meta estabelecida pela GCC e também deve mudar o transporte aéreo para terrestre ou marítimo onde for possível. Já a Feira de Arte Contemporânea Frieze mudou o tipo de combustível de seus geradores após descobrir que essa era a maior fonte de produção de carbono do evento. As emissões diminuíram em 67% desde que a alteração foi feita entre 2018 e 2019. Fernanda Feitosa, diretora da SP Arte, disse que cada obra de arte é envolvida num papel, depois num plástico bolha e depois numa espuma. Vem uma caixa e aí vai para o avião. E depois tudo tem que voltar. Para ela, esse é um debate que vem ganhando tração e indica que alguns artistas, como a Érica Vertuzzi, também têm migrado para materiais menos poluentes para criar suas obras. Brenda Velance, diretora da Arte Rio, também conta que o evento de 2022 terá uma consultoria especializada em projetos de sustentabilidade para compensar carbono em todas as etapas da feira. Na SP Arte desse ano, segundo Feitosa, já há uma nova diretriz no manual da feira para que todos os participantes recolham e tentem reaproveitar o lixo que geram. O evento também contrata, desde 2007, uma empresa especializada em neutralização de carbono. Ela avalia que o próximo passo para a feira seria criar uma diretriz geral para todas as galerias no evento reduzirem cada vez mais a quantidade de lixo que geram, ou proporem um trânsito de obras que impacte menos o planeta, mas não há planos concretos para isso acontecer. Agora vamos, de fato, para as notícias do Brasil. Vamos mostrar cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho aí pra nós. Começando por uma notícia aqui da minha cidade, de Vitória, a descaracterização de uma trilha de pedras construída há cerca de 200 anos dentro do Parque Municipal Gruta da Onça, no centro de Vitória, será formalmente denunciada ao IPHAN. O caminho de pedras atravessa todo o parque, unindo em zigue-zague sua parte mais baixa à mais alta, e segundo estudos que embasaram o registro do sítio histórico, foi provavelmente construído por escravizados com o objetivo de facilitar o trânsito de animais de carga com mercadorias da fazenda do Barão de Monjardim, no atual bairro de Jucutuquara, para comercialização no então Mercado Capixaba, na costa sul da Ilha de Vitória, próximo de onde hoje é a Vila Rubim. A trilha foi restaurada há cerca de 5 anos pelo projeto Caminhos da Capixaba, a partir da capacitação de moradores no entorno do parque para o trabalho e registrada no IPHAN como caminho antigo da Gruta da Onça. Atropelando todo o registro histórico, no entanto, a gestão do prefeito Lorenzo Pasolini e seu secretário de Meio Ambiente, Tarcísio Foegger, iniciou uma descaracterização profunda do sítio arqueológico, lançando concreto sobre o solo, após a retirada e amontoamento das pedras seculares, como parte de um conjunto de obras para a melhoria no parque. O arqueólogo Henrique Valadares, que trabalhou no registro dos sítios arqueológicos da Gruta da Onça, disse que é um ataque ao patrimônio cultural da cidade. Está tudo registrado, não podem alegar desconhecimento. Há um documento e estudos sobre o lugar. Biólogo e coordenador do Caminho da Capixaba, Edson Valpassos Reuter Mota, acrescenta que, para além dos 2 séculos de história relacionados à Fazenda Monjardim, a trilha remete a 3.000 anos, quando indígenas usavam um trajeto para se deslocar do interior da ilha até o mar. Ele conta que, em Fradinhos, era tudo manguezal, eles só tinham acesso ao mar nessa parte da ilha pela prainha, onde hoje é a Capitania dos Portos. Em Fradinhos, a cerca de 100 metros do limite do parque, Edson conta que o projeto localizou dezenas de riscos em pedras próximo a um curso d'água, que indicam tratar-se de um local usado pelos indígenas para molar suas ferramentas. Conseguimos resgatar essas histórias que estão sendo apagadas pela atual gestão. Toda a região é um grande sítio arqueológico e histórico inserido no REVIS, Refúgio de Vida Silvestre de Fradinhos, e merece atenção por parte do município.
Ele também diz que é muito relevante o escoramento de pedras que ameaçam desabar com as chuvas fortes, o melhoramento da sede do parque, a acessibilidade, mas tudo isso precisa ser feito com o acompanhamento de pessoas que têm conhecimento da área, respeitando os trabalhos anteriores e a legislação. E acrescenta: questionamos essa estupidez. Se essa obra tivesse sido apresentada ao conselho gestor do parque, em hipótese alguma teria sido aprovada. E ele ressaltou que a gestão de Pasolini exonerou o gerente do parque e desmobilizou o conselho, deixando a unidade com seus mecanismos de controle social desativados. E essa notícia me lembra uma outra notícia que eu trouxe aqui no Pataquadas não tem muito tempo, também de uma obra feita numa calçada em Brasília, e eles simplesmente estavam jogando, retirando as pedras que eram características do lugar, foi feita por um artista, e era uma obra daquele lugar, e estavam removendo as pedras para poder colocar concreto, enfim, sem ter a menor noção do que é o lugar, do que aquilo significa. Parece que, enfim, tem uma ideia brilhante, sai fazendo coisas assim, sem perguntar pra ninguém, sem ver se pode direito. Essas loucuras que dão na cabeça dessas pessoas aí. E eu vou ressaltar aqui que, pra quem não é de Vitória ou não sabe muito bem, o Pasolini, ele é apoiador do Bolsonaro, né? Ele é um filhotinho de Bolsonaro que foi eleito aqui prefeito da capital. Então, só para vocês ficarem avisados que tipo de gente que a gente está falando aqui. Agora a próxima notícia. 3 obras do artista mineiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, estão sendo restauradas em um espaço aberto ao público em Belo Horizonte. A ação Aleijadinho, a arte revelada, o legado de um restauro, acontece em um ateliê vitrine instalado no hall da Casa Fiat de Cultura. O trabalho pode ser acompanhado através de visitas guiadas gratuitas, agendadas previamente, mas também pelos pedestres que passarem pelo prédio nos arredores da Praça da Liberdade. As obras do escultor que passam pelo processo de restauração são as imagens de Santana Mestra, São Joaquim e São Manuel. As obras vieram das igrejas das cidades de Ouro Preto, Raposos e Caeté, em Minas Gerais. O trabalho está sendo realizado por 3 profissionais do grupo Oficina de Restauro, sob a coordenação da restauradora Rosângela Reis Costa e acompanhamento técnico do IFAM. Segundo Reis Costa, para o início da restauração, foi desenvolvido um trabalho de pesquisa e análise das obras, buscando coletar informações sobre a iconografia, o contexto histórico em que as peças foram produzidas, seu estado de conservação e reformas anteriores. Muito diferente de só sair jogando concreto em cima das coisas, não é? Enfim, continuando. Ao receber as peças, elas foram tratadas por 30 dias em uma bolsa sem a presença de oxigênio para a desinfestação de cupins na madeira. Ao final, elas receberão uma proteção química para evitar novos ataques. De acordo com a coordenadora, as obras estão em um estado de conservação regular, apresentando danos causados pelo tempo e passam pela restauração em um momento necessário. A pintura da imagem de Santana apresenta falhas, na de São Joaquim não há resquícios da tinta original e a de São Manuel apresenta manchas e rachaduras na pintura. A restauradora diz que a gente não quer deixar essas peças com cara de que foram feitas hoje. Elas são antigas e essas marcas do tempo são fundamentais. A restauração não é uma maquiagem. Elas devem carregar a história e o tempo de vida delas com elegância, qualidade, visibilidade e com uma boa leitura da peça toda. Todas as obras passarão por uma higienização, contenção das fissuras, complementação de partes faltantes com massa, correção da pintura e a aplicação de verniz para proteção das peças. Sobre o trabalho em um espaço aberto ao público, Reis Costa diz que é uma experiência diferente na rotina, mas que é uma grande oportunidade de dar visibilidade ao processo de restauração de obras de arte. Ela diz que o nosso trabalho exige uma concentração, a gente trabalha fechado em ateliês, mas é importante esclarecer o que é esse trabalho. As pessoas não têm muita noção do que significa, do cuidado que exige e do tempo gasto, do porquê dos custos e da formação adequada. Essa ação é muito importante para as pessoas entenderem e valorizarem esse trabalho. Segundo o Fernão Silveira,
presidente da Casa Fiat de Cultura, a proposta já era pensada desde 2019. Neste ano, a ação foi escolhida para a reabertura da casa após o fechamento devido à pandemia. E, além disso, os eventos marcam a comemoração dos 15 anos do espaço. O projeto acontece em 3 momentos distintos. As visitas são gratuitas, mas precisam ser agendadas com antecedência pelo Simplá. A partir do dia 2 de dezembro, será lançada uma mostra com a exibição das imagens de São Joaquim e São Manuel já restauradas, enquanto Santana ainda continuará a ser restaurada ao vivo até janeiro. Para o ano que vem, o objetivo é lançar um e-book com o registro de todo o processo de restauração e exposição das peças, além de as devolver para a comunidade de onde vieram. Além da exposição, a história e o processo de restauro das obras serão apresentados através da websérie A Arte do Restauro, com 8 episódios disponibilizados nas redes sociais da Casa Fiat de Cultura. Os vídeos serão lançados semanalmente a partir da próxima semana. Próxima semana, no caso, a semana do dia 7 de novembro. Próxima notícia. O IPHAN comunicou na quinta-feira, dia 4 de novembro, o tombamento provisório do conjunto desportivo Constâncio Vaz Guimarães, conhecido como Complexo do Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, poderá ser contestada pelo governo do estado de São Paulo em até 15 dias. Da decisão, Larissa Peixoto, presidente do Instituto, certificou que as propriedades do conjunto desportivo, a partir da data do tombamento, não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial do Serviço de Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas sob pena de multa de 50% do dano causado. O tombamento abrange o ginásio do Ibirapuera, o ginásio poliesportivo Mauro Pinheiro, o estádio Ícaro de Castro Melo, o conjunto aquático Caio Pompeu de Toledo, o Palácio do Judô, quadras de tênis e prédios de administração. Em nota, o governo de São Paulo informou que tomará todas as medidas, sejam elas administrativas ou judiciais, para reverter a decisão publicada hoje pelo IPHAN. Segundo o texto, o Estado considera que não há qualquer fundamento que ampare o tombamento provisório das instalações do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. A gestão João Dória planeja construir no local uma arena multiuso coberta para 20 mil pessoas no lugar do estádio de atletismo, erguendo também 2 edifícios comerciais no espaço e transformando o atual ginásio do Ibirapuera em um shopping center. Claro, com o tombamento, qualquer mudança arquitetônica no espaço fica proibida até que os estudos do IPHAN sejam concluídos e o órgão dê um veredito final sobre o valor histórico arquitetônico do complexo, mesmo com a rejeição do tombamento feita pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEFAT, em novembro do ano passado. O pedido de tombamento foi acolhido pelo IPHAN em 30 de dezembro de 2020, após solicitação do arquiteto Ricardo Augusto Romano Santana, frequentador do espaço. A abertura do processo paralisou temporariamente o projeto de concessão do complexo à iniciativa privada promovido pelo governo do estado. Em maio desse ano, o IPHAN realizou uma visita técnica no complexo a fim de dar seguimento ao processo de tombamento do conjunto. Na ocasião, o governador João Dória chamou a decisão do IPHAN de descabida e disse que o complexo não tem valor arquitetônico que mereça ser mantido como está, apenas valor afetivo. O governador disse esperar que o IPHAN reveja a decisão de tombar o espaço para que o leilão do complexo esportivo tenha andamento no estado. João Dória declarou que nossa posição é que possa vir um novo complexo poliesportivo mais moderno do país. O projeto está pronto e o leilão será marcado tão logo tenhamos a posição final do IPHAN, que espero que recue dessa decisão de avançar no tombamento. Após a abertura do processo de tombamento, a coordenadora geral de identificação e reconhecimento do IPHAN, Carolina de Lello, determinou em 4 de março que os técnicos do órgão em São Paulo delimitem as áreas de tombamento e de entorno a serem protegidas provisoriamente até que a instrução adequada seja concluída e avaliem o risco iminente de integridade do bem. Segundo o IPHAN, o objetivo da visita técnica nesta terça-feira, dia 11
de novembro, é avaliar as condições do imóvel para fazer a instrução do processo de tombamento, que é um procedimento de rotina para todos os processos. A decisão do CONDEFAT de rejeitar o pedido de abertura do processo de tombamento gerou críticas de urbanistas e também atletas olímpicos que frequentaram o espaço no início da carreira. Lembrando que essa rejeição do CONDEFAT foi feita em novembro de 2020. Em nota, na época, o governo, por meio da Secretaria de Esportes, afirmou que a concessão do espaço vai exigir do novo concessionário investimento mínimo de 220 milhões de reais. A pasta defendeu ainda que, com a concessão, o Estado também deixa de arcar com os prejuízos atuais do espaço, que somam 15 milhões anuais. A gestão Dória também disse que o processo de concessão mantém a função principal do espaço, que é esportiva. Um grupo de professores e pesquisadores da FAO-USP afirma estar extremamente preocupado com o destino que a gestão Dória pretende dar ao complexo esportivo. Eles são signatários de uma carta pública aberta à comunidade que deu origem ao movimento chamado SOS Ginásio do Ibirapuera. O grupo criou uma petição online que reuniu mais de 6 mil assinaturas e pediu a preservação do prédio tal qual ele foi concebido. Também se posiciona contra o projeto do governo tucano de conceder as áreas do complexo a empresas privadas. Tem destacado aqui um trecho da carta aberta que diz que o projeto de concessão, tal como foi estruturado, representa séria ameaça à integridade física e ao funcionamento de um equipamento esportivo que, além de ser muito utilizado na formação de atletas no Brasil, é constitutivo da história da cidade de São Paulo e realização fundamental da história da arquitetura brasileira. Além disso, tem grandes valores de uso e afetivo pela comunidade esportiva, que dele faz intenso uso desde os anos 1950. Os pesquisadores da FAO afirmam que a proposta em curso de transformação do complexo em equipamento privado alterará de maneira grave e irreversível a sua materialidade. Ela desconsidera a organização dos espaços livres, a excelência e a qualidade de sua arquitetura, o seu papel na memória e na paisagem urbana de São Paulo. A execução de um projeto com tal caráter destruirá parte da história e da memória da cidade, comprometendo também o seu desenvolvimento futuro. Agora, as próximas notícias são meio que dicas, né? A primeira, o escritor Ailton Krenak e a diretora artística Andrea Duarte lançam a plataforma digital TPI, Teatro e os Povos Indígenas, no dia 26 de novembro. O projeto, gratuito, disponibilizará gravações de peças e performances teatrais e promoverá encontros de artistas e intelectuais indígenas e não indígenas sobre assuntos como cultura, mercado de arte e espiritualismo. Agora a próxima é com seus corredores labirínticos, numa estrutura de lonas cor de laranja que incorpora plantas e música. O penetrável PN10 é parte do programa Hélio Oiticica, que marca a reabertura do espaço cultural do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no centro do Rio de Janeiro, fechado desde o início da pandemia. A instalação inédita ocupa 142 metros quadrados na rua ao lado do Centro de Arte. Além do PN10, idealizado por Oiticica em 1971 para o Central Park, em Nova York, e montado pela primeira vez agora, o programa Hélio Oiticica inclui desenhos, croquis, vídeos, textos e maquetes do artista que investigam seu processo criativo. Uma das maquetes é a do gigantesco Cães de Caça, de 1960, uma série de penetráveis conectados que, em escala real, ocuparia cerca de 900 metros quadrados. Estão lá também obras como o Parangolé Tenda, de 1964, a Cama Bolide, de 1968, e o penetrável PN27 Nas Quebradas, de 71. As duas primeiras inspiradas em soluções de moradores de rua e a última na arquitetura dos barracos da periferia de São Paulo. A obra Cosmococa II, On Object, de 1973, aparece montada pela primeira vez em sua edição doméstica, com móveis cobertos com lençóis, como os autores Oiticica e Neville de Almeida fizeram algumas vezes apenas para amigos. Oiticica Filho, curador do projeto, afirma que escolhemos o nome programa em vez de exposição ou mostra porque reflete melhor a forma como Hélio pensava. É um conceito de Hélio que abriga as ideias de
work in progress, produção coletiva, transversalidade e transdisciplinaridade, antes mesmo de esses nomes existirem. Vamos propor o diálogo da obra de Hélio com outros artistas plásticos e mesmo outras formas de arte. O programa Hélio Oiticica, previsto para se estender por 3 anos, indica uma retomada do artista depois de um período atribulado. No ano passado, devido à pandemia, o MASP adiou de março para outubro a abertura da exposição Hélio Oiticica, a dança da minha experiência, e em junho ela ganhou uma versão online. Quando, enfim, ela chegou ao público de forma presencial, por causa das medidas sanitárias, os parangolés não puderam ser manipulados ou vestidos como previsto originalmente pelo museu e pelo próprio Oiticica, e o próprio centro Hélio Oiticica esteve em risco nesse período. No ano passado, na gestão de Marcelo Crivella, uma exposição que trazia uma imagem da Virgem Maria com um pênis foi cancelada por determinação da Secretaria Municipal de Cultura. A família de Oiticica entendeu a atitude como censura e chegou a pedir que o espaço não tivesse mais o nome do artista. Com a saída de Crivella e a chegada de Eduardo Paes à prefeitura, o diálogo foi restabelecido e a crise contornada. Agora a próxima notícia. Falando em censura, o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, publicou uma portaria no Diário Oficial da União, na quinta-feira, dia 28 de outubro, vetando o uso e a apologia da chamada linguagem neutra em projetos financiados pela Lei Rouanet. Os pronomes neutros são usados para representar pessoas não binárias, ou seja, que não se identificam com o gênero masculino ou feminino. Ele escreveu nas suas redes sociais que, alinhado com o secretário Mário Frias, baixou uma portaria proibindo o uso da linguagem neutra nos projetos financiados pela Rouanet. Entendemos que a linguagem neutra, que não é linguagem, está destruindo os materiais linguísticos necessários para a manutenção e difusão da cultura, e que submeter a língua a um processo artificial de modificação ideológica é um crime cultural de primeira grandeza. Porciúncula vem criticando o uso da linguagem neutra nas últimas semanas, e no dia 11 desse mês, 11 do mês de outubro, disse que uma portaria estava sendo preparada para proibir essa palhaçada em projetos financiados pela Lei Rouanet. O secretário de Cultura, Mário Frias, disse que a linguagem neutra é mera destruição ideológica da língua e afirmou que Porciúncula, seu braço direito, baixou a portaria com sua permissão. O objetivo é garantir a ampla fruição dos bens culturais, não permitindo que uma imposição de cima para baixo inviabilize ou dificulte o acesso à cultura. E o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, parabenizou Frias pela decisão, claro. A famigerada linguagem neutra é a imposição ideológica de uma minoria doutrinada e arrogante, inimiga da cultura e da inteligência, ele disse. Bom, essa decisão gerou bastante revolta, muitas pessoas ligadas ao setor. A deputada federal Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, presidente da Comissão de Cultura da Câmara, apresentou no mesmo dia um projeto de decreto legislativo para assustar a portaria do governo Bolsonaro e disse que esta portaria é um claro exemplo de atraso e reacionarismo e em absolutamente nada contribui para a política cultural que deveria ser desenvolvida pelos órgãos estatais de caráter plural, avançada, democrática e inovadora. Bom, como eu falei, muitos se revoltaram, mas ainda a decisão não foi revogada. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Próxima notícia. A recém-criada plataforma de NFT Mint.me lançou no domingo, dia 31 de outubro, obras do artista Carlos Vergara. São as primeiras criações digitais do gravador, fotógrafo e pintor gaúcho, que vai ter mais obras exibidas no site ao longo desta semana. Vergara será seguido por outros artistas que disponibilizarão obras no formato NFT. Ainda sem data para divulgação, a Mint.me está com parcerias com o cantor Paulo Ricardo e a escola de samba Portela. A primeira criação digital de Vergara chama-se Respiração e tem como base outra obra sua, uma foto que integra a exposição Prospectiva. O conteúdo final, uma animação, foi feito a partir de recortes da imagem e terá o som da respiração do artista ao fundo. Está disponível no YouTube, para quem quiser ver. As outras obras de Vergara foram feitas em parceria com Alexandre Rangel, artista multimídia que mistura arte com algoritmos e outras tecnologias. Ele fez 41 releituras da obra Feijão, uma das mais célebres de Vergara.
Sérgio Campos, presidente executivo da empresa, afirmou que a gente vai trabalhar muito com essa questão do fã. Hoje, quem compra NFT está muito mais nichado no mundo cripto, mas o fã é eterno. Se esse hype vai continuar em uma crescente ou não, não importa. Eu nunca vou deixar de gostar do Paulo Ricardo, por exemplo. A música do Paulo Ricardo, que já tem uma música pronta para colocar na plataforma, será vendida com uma arte do desenhista Mike Deodato. Uma vez comprado, é possível revender o NFT, mas não a obra. A propriedade intelectual segue sendo do artista, o que impossibilita comercializar a arte em plataformas de música e outdoors, por exemplo. Teve um outro episódio, que eu expliquei mais ou menos o que é o NFT. Enfim, não gosto muito dessa ideia não, como quem me acompanha aqui já sabe. Mas tá aí, abalando o mundo da arte. E até mesmo Campos tem dificuldade de determinar por que comprar uma peça nesse formato. Ele fala em 3 pilares de valor: o artístico, o da escassez, característica pela qual o NFT é responsável por tornar o registro único, e o emocional, de identificação com a obra. Então não é só falar do pilar sentimental, nem só do pilar do valor artístico, nem só o pilar da escassez. É um somatório disso tudo. Sócio-diretor de outra marca, Clefer Marketing Esportivo, Campos, que tem estudado blockchain, teve a ideia de criar a plataforma no início desse ano após o contato com o filho de Carlos Vergara. O publicitário afirma que eu não sei como é que se pronuncia direito, tá? Eu não sei se é Mint.me, Minttime, enfim. Vai ser mais que uma plataforma de venda de NFTs. Ele diz que é como se a gente fosse uma plataforma boutique. Vamos trabalhar com poucos artistas, mas com projetos que a gente desenvolve em conjunto, uma parceria mais duradoura. Campos defende que a Mint.me tem o potencial de ter um papel didático para o brasileiro. Não será necessário ter uma carteira digital de criptomoedas, por exemplo. O pagamento poderá ser feito por meio de cartão de crédito. Olha só que incrível. Tour em museus virtuais a cada lançamento de coleção serão outro atrativo. Enfim, vamos ver no que isso vai dar. E agora fiquem com a coluna do Denis. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Denis Almeida e hoje, na nossa coluna aberta, quero falar com vocês sobre o alcance da nossa voz e o quanto isso nos assusta. Bem, dias atrás, ouvindo um episódio do Não Pode Tocar com a Vanessa Guedes, ouço ela falando que ouve o nosso podcast lá na Suécia. E na hora eu pensei, caramba, alguém ouve a minha voz lá na Suécia. Parece bobo, mas de repente me toquei que tem gente com quem eu converso pelo Twitter que está na Inglaterra, na França, alguns estão na Suécia, como a Vanessa Guedes, beijos para ela, que estão vindo agora talvez, gente que nos ouve na Argentina, na América do Norte, e eu fico pensando, como é louco viver num mundo onde talvez eu seja ouvido, talvez visto, em lugares que talvez eu nunca coloque os pés na minha vida. Os seres humanos, obviamente, sabem o que hoje acontece em outros continentes. As notícias chegam todos os dias e numa velocidade enorme, mas a percepção de que somos vistos e ouvidos muito longe é muito interessante. A percepção de que a nossa voz, a nossa imagem pode chegar tão longe é muito interessante. Somos muito acostumados a receber essas vozes e essas imagens, mas nem todos temos a oportunidade de alcançarmos distâncias tão grandes. Óbvio, podemos cair no lugar comum de pensar no fenômeno da globalização, de como as comunicações e a informação hoje são integradas. Óbvio que numa era de redes sociais como as nossas, é comum que isso aconteça. Mas o quanto tratamos essa possibilidade com real responsabilidade? O quanto nós usamos esse poder de alcance da nossa voz a favor de construir realmente uma ponte entre todos, e não apenas para afagar o nosso ego, porque é a primeira coisa que eu pensei, e aqui vem a confissão. É gostoso, massageia o ego, saber que a gente tem um alcance. E olha que eu estou falando de alguém que, como vocês sabem, está falando agora com vocês, mas não é alguém famoso, nada disso. Porque chega um ponto que também vem
o que eu queria falar com vocês agora. Ontem perdemos a Marília Mendonça. Moça jovem, 26 anos, auge da carreira. E novamente, como eu vejo desde criança quando alguém famoso morre, você vê pessoas que nunca a conheceram, nunca estiveram perto dela, alguns até que nem gostavam tanto assim do estilo de música que ela tocava, consternados, emocionados, em luto. E agora vem a coisa mais doida disso tudo. A integração das redes sociais, diferente de outros momentos, fez com que nós vivêssemos um luto compartilhado por todo o país e às vezes até por todo o planeta quando esse tipo de coisa acontece. Diferente de antes, quando, por exemplo, os Mamonas Assassinas morreram, ou antes até, papai estava falando ontem sobre a época em que Elvis Presley morreu, obviamente que nós sentíamos o luto, nós recebíamos a mensagem, mas nós não compartilhávamos essa emoção. E isso tem afetado a maneira como nós lidamos com as tragédias. Nós estamos lidando com as tragédias como forma de consumo também. Precisamos a todo instante demonstrar o quanto nós sentimos, o quanto fomos impactados e um dando ombro ao outro ou estimulando a dor do outro. Doido isso, não é? Pensar que as redes sociais também são uma teia de afetos. E essas teias de afetos vão longe, muito mais longe do que a gente pensa. E talvez a gente tenha que pensar um bocado sobre a nossa responsabilidade, sobre os afetos que nós criamos e estimulamos daqui. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima coluna. Como vocês sabem, podem me achar no Twitter, no @Denis, com 2 N's, Almeida 82, onde eu vou lá falar um bocado sobre gatinhos, um bocado sobre história, um bocado sobre literatura, mas sempre falando alguma coisa. Espero ver vocês lá e espero ver vocês aqui no mês que vem. Até mais. Tchau, tchau. E encerramos o Pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores e nos seguir no Spotify, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. Espalhe a palavra do podcast, divulgue por aí para seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Nós temos os planos mensais no PicPay de R$1, R$2 e R$5. Então, a partir de R$1 mensal, você já pode contribuir para a ração do Tiwi. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nampodetocar@gmail.com, lembrando que o D de pod é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter e Instagram oficial, que é comandado pelo Tiwi, o @nampodetocar. Você também pode seguir os nossos perfis pessoais, todos estarão linkados no post. E acesse também o site notamanuscrita.com, porque lá, além de encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau!